Divulgação animada de canais, vídeo 3 de hoje, canal da Beni Silva. Vamos ver seus vídeos ninjas. Amei essa cobertura do meu bolo. Ela realmente é uma Masterchef. E o seu doguinho, muito bonitinho, depois de ter devorado um gatinho. Mentirinha, ele é ninja. Canal da Beni Silva. Elias Zoy, brincadeira e zoação. Ele é ninja. Olha seus vídeos. Ô tiozão, aquele dali é um caminhãozinho de brinquedo? Se você for um gigante de 300 metros de altura, com certeza, um caminhãozinho de brinquedo, né, o seu burro? Eu tô perguntando, cara. Fui filmar. Filmar o quê? Filmar o analfabeto. Aí, eu sou burro e você é analfabeto. Que isso, garotinho escolinhos? Eu não cheguei direito aqui, mas ele é ninja. De brincadeiras e realidade, aprendendo a mexer com dinheiro. Olha só, garotinho, aprenda a mexer com dinheiro. Não tem nenhum 10 centavos, cara. Elias Zoy, brincadeiras, é zoação, você é milionário, garotinho. É ruim. Delícias da Célia, uma Masterchef entre nós. Mamauei, vou contratá-la, vou colocá-la no SBT no lugar das minhas filhas que estão quebrando tudinho. É verdade, dizem que a Rebeca está voltando, pobre Silvio Santos aí. É verdade, o SBT é uma porcaria, não gosto mais, vou mandá-la embora e contratá-la a Célia. É verdade, só tem porcaria lá, almoço simples e muito gostoso, roladinho de salsicha, chocotone, trufado, ela é ninja no chocotone, delícias da Célia. Janaína, minha história. Ei, Patrick, Janaína é minha história. O que? Ela vai contar história. Sai pra lá vocês dois. Ela vai contar história do que? Meu aniversário, 33 anos, parabéns. Ainda está na flor da idade. Os gatinhos, quadrigêmeos. O que é quadrigêmeos? É o que? 40? Eu acho que é 4, seus imbecil. Até o Bob Esponja está me corrigindo. Os bebês da gatinha nasceram. Olha só, quadrigêmeos. É verdade, são 4. 1, 2, 3, 4. Os que são ninjas. Cara, você é analfabeto, hein, cara. Quadrigêmeos são 4, cara. 5 aninhos. 5 aninhos, verdade. Janaína, minha história. Agora o canal Cristóvão Jesus. Você falou Jesus. Ele está voltando. Ô Cid Moreira, eu falei o canal Cristóvão Jesus, mas também realmente ele é abençoado. Ele é ninja, ele é místico. Cristóvão Jesus. Agora, uma Masterchef entre nós. Gira Pig. Ela adora ser chamada de palmeirense. Tá tirando, cara. Ela é corintiana, cara. Ela não gosta do Palmeiras, não. Que isso, garotinhos escolinhas. Ela é ninja, pudim de milho verde. Vai comer seu pudim de milho verde, ele não atrapalha a minha gravação. Bolo. Lê esse aqui, o que tá escrito ali? Culice. Olha o alfabeto. Traduz aí, então, a sua letra. Eu não sei não, cara. 5 aninhos. Só letra você. Eu me recuso. Não sabe, analfabeto. Eu vou falar aqui, ó. Gostou dessa... E esse de baixo aí? Eu sou ninja, eu sou místico nessas línguas árabes. Gira Pig. Cantinho nosso de cada dia. Ela é ninja dos cabelos, ai que tudo. Me pegou. O que mandou, Pabla? Eu estou ficando com os cabelos maravilhosos depois que eu estou assistindo os vídeos dela. Ui, ai que tudo. É verdade, mas os seus cabelos são perucas. São cabelos. Tá bom, faz de conta que são cabelos, faz de conta que você é mulher. O cantinho nosso de cada dia, o canal abençoado. Ela também é ninja nas dicas. Olha só, desentope pirralo, que muito interessantíssimo. Já gostei do canal dela, o cantinho nosso de cada dia. Lili canta e encanta, um canal maravilhoso, decoração de Natal do shopping da minha cidade na Suíça, é outro naipe, ela canta muito, também é Masterchef. Menino, se algum dia a minha terra voltar. O canal do Timóteo, depois a gente prepara essa deliciosa berinjela pra você, agora não me interrompa. Linda paisagens de outono em Zurique, é outro naipe, ela é Lili canta. Agora, uma das vozes mais lindas do cosmo, Ana Lúcia Gilu, canta muito. Fomos fazer uma limpeza na casa de Israel e Sigeli, também é ninja. Lourdes aprendendo a andar de skate, que bonitinha. Horas depois, foi ao dentista
trocar todos os dentinhos. Que fofurice, muito fofurice. Um pequeno resumo do casamento. Que Deus abençoe esse casamento, que seja eterno. Ana Lúcia Gilu. Dinossauro Simulador Games. Ah, caipira, tá louco, hein? Forçando o L. Eu tenho dificuldade de falar o L, mas no final ele sai L. Não é L, é R. Aí você também tem dificuldade. É que o outro aqui ele é meu fanho. É verdade. Eu adoro esse jogo, esse canal aqui, muitos jogos legais. Eles ficam caçando dinossauros. É verdade, mas o meio ambiente vai cair de pau nele. Fica caçando dinossauros. Que isso, olha só, metralhadora. Fuja, dinossauro. Ah, cara, é videogame, cara, nada a ver. Dinossauro Simulator. Games, é caipirão mesmo, cara, não dá maior par, não. Que isso, garotinho. Vamos descobrir que nós somos caipir. Sandra Queiroz, canal maravilhoso. Enquanto eu limpava, Priscilinha aprontava. Tá com fogo na casa, Priscilinha ninja. Tem menos 5 aninhos, garotinho. Olha, É verdade, é novinha. shorts, a delícias da panificadora. Pão francês maravilhoso. Priscilinha no banho. Comprei os lacinhos. Que fofurice. Ela comprou os lacinhos pra Priscilinha. Eu na Black Friday. Divulgações, muitas divulgações ninjas. Sandra Queiroz. Agora, o barbeiro nota 200 bilhões, John Talentos. Olha só como ele é ninja, garotinho 5 aninhos, vem aqui um pouquinho, vou cortar seu cabelo. Você sabe? Eu sei. Bzzz. Você raspou minha cabeça, filho da... Que isso, garotinho? O John Talentos vai dar um grau daqui a pouco. Você passou no meio. É um corte novo, futurístico, ele é ninja e saberá resolver esse problema. John Talentos. Tati Santos, que canal maravilhoso, uma vlogueira sensacional, última compra do ano em Beverly Hills, obviamente ela é outro naipe, rotina do dia a dia, ela foi fazer compras, tomei banho de chuva, que muito triste, tomou banho de chuva onde? Em Paris ou Roma? Estou entre essas duas cidades, onde você estava, minha amiguinha? O que tem na minha geladeira de 200 trilhões de altura? Deve ter muitas coisas místicas e ninjas. Lavei o banheiro com um produto novo. Que legal, mas qual daqueles 300 banheiros que você tem? Você é importantíssima, Tati Santos. Vídeos Up Brasil. Bilionário excêntrico, dono de todos os ônibus de Recife e do Nordeste inteiro. Ele é o cara. Ônibus em Recife, ônibus é com ele mesmo. Um ônibus mais lindo do que o outro. Aquele ônibus ali, ele tem complexo de minhoca. Ele acha que é metrô, mas ele é ônibus. Vídeos Up Brasil. Maria Aparecida, ela mora em New York, States of the World é outro naipe, Her Birthday, eu falo muito inglês, também divulga Deus, proteção contra a Covid, não seja negacionista, imbecil, use máscara e tome a vacina. Vacina também contra a ignorância desses políticos FTPs. Maria Aparecida, canal abençoado. Receitas da Lia, maravilhoso canal. Corta pra mim, meu filho, dá trabalho pra fazer. O que manda o Marcelo Fanho Rezende? Esse canal aqui é recentemente inscrito nosso aqui e já está bombando. É verdade, no paraíso não tem essas coisas. Eu tô com vontade de comer esse pão caseirinho. O Marcelo Fanho Rezende, mas primeiro... O primeiro espírito foi o que eu estou ouvindo na vida. Aprende a falar, cara. Foi pro Que isso, Marcelo, você que é pro purgatório, fica falando essas coisas. Olha o vídeo, biscoito frito de polvilho. Depois faremos esse biscoito frito de polvilho. Olha esse sabão caseiro. Essa balcazinha não é de comer. É pra limpar a panela, seu... Que isso, Marcelo foi Rezende. Olha, abre a boca. Pão caseirinho. É muito saborzinho. Receitas da Lia. Jane e Wireless canal maravilhoso, olha só os vídeos, Porteirinha, Cachoeira do Cerrado em Porteirinha, que lugar maravilhoso, o gato é demais, olha esse garotinho escolhendo o gato e o pombo, não vai dar certo isso não. O que vai acontecer com o pombo? O gato vai comer, mentirinha, o pombo é ninja, vai comer o gato, mentirinha também, são amiguinhos, dentro da barriga do gatinho, sacanei, já gostei desse canal, Jane e Wireless canal. Agora, um ninja entre nós, Nunchaku Carlos Locino.
Daniel San, do Karate Kid, de tanto apanhar, resolveu procurar Carlos Lucino. Oh, Carlos Lucino, o seu Miyagi não me ensina nada, cara. Eu cansei de apanhar daquele alemão marrento. Você pode me ensinar as artes ninjas? Obviamente, eu sou ninja, eu sou místico. Você irá arrebentar aquele alemãozinho marrento. Depois disso, Daniel San se tornou ninja. E o alemãozinho marrento nunca mais ganhou dele. Já perdeu 55 bilhões de dentes. Ele é fantástico. Ele é o mestre das artes marciais, no Jaco Carlos Lucino. Agora, uma vlogueira fantástica, Luciene Silva. Seus vídeos são ninjas. Meu pai aprendendo a tocar violão, que bonitinha. Olha só, o pai dela está tocando violão. O Donizete Monteiro tem violão e não sabe tocar com aquela desculpinha que é canhoto. Vale a pena vender tilápia? Olha, o peixinho é ninja. O que é dali? É uma zebra? Não, é um cavalo no festival de tatuagens. Ele é ninja nas tatuagens. Ele é fantástico. Até ri agora. E não era para rir. Fundo musical para refletir e orar. Também divulga Deus. Já gostei do seu canal, Luciene Silva. Detetive Neves. Ele pega tudo. Não deixa escapar nada. Adultério, traição e corrupção. Ele irá acabar com tudo e todos. Ele é Detetive Neves, porque ainda não postei vídeos. Tava um probleminha com a sua sogra, mas melhorou, não é? Deus a curou, meu amiguinho. Tamo junto. Polícia Militar, fardado. Polícia é ninja. Que fraga, mulher indo trair marido? Não pode. Traição merece ir para o inferno quem trai. Não gosto disso, mas eu gosto do canal do Detetive Neves. Ana Luiz, YouTube oficial. Tão novinha e tão inteligente, diferente do Donizete Monteiro, que é um analfabeto, ignorante, burro, e desse garotinho 5 aninhos, que é outro mais burro ainda. É, eu tenho 5 aninhos, cara. Se liga, ô Mobral. Mobral é você, olha só, aprendi com a Ana Luiz oficial a ser YouTube. Oh, olha, cara, eu tenho 5 aninhos, eu já sou. Não é YouTube, é YouTuber. Oh, analfabeto. É verdade, eu estava te testando. Ela é o quê? Ela é fera da marreta. Marreta nos políticos corruptos. Ana Luiz, YouTube oficial. Agora, uma youtuber vlogueira nota 55 trilhões, Flor Lilás Vídeos. Seus vídeos são místicos. Chamando a mãe, que dó! O passarinho está chamando a mãe. Mas a mãe dele não foi devorada por 2 gatos selvagens? Mentirinha! Que isso, ela foi devorada. Mentirinha, ela está bem, está vindo. Tentando sair do bucho do gato. Sacanei de novo. Mentirinha, agora eles se encontraram, estão felizes para sempre. Não, bucho do gato. 2, mentirinha de novo. Que isso, cara, eles são místicos, são ninjas. Verdade, limpou a casa dela em Massachusetts, em Beverly Hills. Massachusetts, acho que não é em Beverly Hills não, hein, cara. É Estados Unidos, mas acho que é outro estado. Que isso, garotinho, se virou agora perito em geografia? Eu não sou burro não, cara. Flor Lilás Vídeos, canal maravilhoso. Família Arte Faene, família abençoada, mística ninja. O que? Folhas do pé de feijão. Esse feijão é mágico, irá te levar ao céu. Cara, você tá lendo muito contos de fada, ó. Olá, garotinho, recebidos de perdidos nossos livros. Aliás, cadê os nossos livros? Os meus estão aqui, ó. E os seus aí, escolhendo, ó, a mesa. Que isso, garotinho, escolhi. O pessoal vão pensar que nós somos burros, que isso? Eu estou lendo aqui, cara. Eu estou lendo Albert Einstein, Shakespeare. E você lendo o quê? Turma da Mônica, Luluzinha. Esses livros são muito complexos. Os meus? Não, os meus. Os seus são muito fáceis. Nada a ver, cara. Olha, American Pancake, é o que? Panqueca, voltando da internação. Que Deus abençoe, que já esteja melhor, ninja e saudável por todo sempre. Familiar Arte Faene. Agora, a vlogueira Leandra Carvalho. Ela é de tudo um pouco. Ela é mística, ninja, masterchef, também cuida das unhas, é o cabeleireira, é médica, é piloto da NASA e tudo mais. Maquiagem de gatinho simples, também arrasa nas maquiagens. Canal maravilhoso Leandra Carvalho. Vlogueira nota 55 trilhões, Marimar do Mar. Ela mora no mar. Com muitos vídeos curtos agora, está arrasando. Marimar do Mar, aqui Deus é bom também falar sobre Deus. Tem vez aqui, chegando para dizer dia de faxina. Ela ninja na faxina em sua mansão luxuosíssima em Acapulco. Marimar do Mar.
Tânia Moraes, Antiguidade e Decoração. O novo canal da Tânia Moraes, que merece muitas inscrições, muitos vídeos curtos. Aliás, está começando agora seu novo canal e já está arrebentando a boca do balão. Tânia Moraes, Antiguidades e Decoração. Demorei, pois estava procurando decoração. Agora, um canal abençoado, canal de Deus oficial. O pastor é místico e sabe tudo sobre a Bíblia. Cantora Alice Maciel cantando corinhos famosos. Sempre com cantoras gospels fantásticas. Sempre pontual. Cuide de seu jardim, Diácono Carlos Oliveira. Ele é místico. Haverá um grande acidente que irá abalar o Brasil. Que triste. Será que serão os políticos que estarão nesse avião? Aí já não será mais triste. Ou será triste? Ou não será triste? Estou na dúvida, sou bipolar. Canal de Deus oficial. Este é abençoado. Agora, um canal novo, abençoado, Gabriele NR. Já gostei do nome da minha sobrinha, caçulinha. Ela é uma vlogueira e também é ninja dos games, Roblox. Fiz minha irmã jogar o jogo que ela odeia, Roblox, então somos dois. Eu também odeio Roblox. O que? Psicopatas, de vilões. O que é isso, ninja? Ela gosta de muitos games, cara. Ela também é fera no Call of Duty. É verdade que não é fera no Call of Duty, o primeiro jogo de games que realmente... É, primeiro jogo de tiro, cara. Tá louco? É verdade, você ninja. Você é geração atalho, você não sabe nada desses jogos futurísticos. The Sims, eu gosto desses The Sims aí. É tipo Fazendinha. Ah, nada a ver, cara. Prossegue aí. O que eu que tô comandando foi The Night... Gostou do meu inglês? Grandes caninhos. Olha só, Roblox, Golf, também joga golfe. Vamos jogar golfe. Ah, isso é jogo de tiozão. Gabriele NR, já gostei do seu canal. Cantinho da Duda. Uma vlogueirinha nota 1001 e vezes 400 trilhões. Também divulga Deus, Pai Nosso, Ministério Pedras Vivas. Também com dicas tops para os seus cabelos. Ai que tudos. A calmaria. Canta muito. Canta e canta. Merece muitas inscrições, likes e aplausos. Cantinho da Duda. Agora o youtuber... Sensação do momento, Valdinei Ribas. Tem 300 trilhões de cachorros. Ele está treinando seus cachorros para dominarem o mundo. Provavelmente isso irá acontecer dentro de um mês e meio. É, ele é ninja, cara. Tem muitos cachorros mesmo. É verdade, o Donizete Botelho tem 2 aqui. Já passou o sufoco. Ele realmente sabe tudo. Labuta do dia. Ele é o cara. Turno pela lavanderia. Ele está lavando os seus cachorros. Mentirinha. Ele é o cara. Ele é super gente boa. Valdinei Ribas. Grandes quadrinhos do Donizete Botelho é ninja, hein? Mandou a gente fazer 3 vídeos de divulgação de canais. Acho que mais de 200. É verdade, dá um trabalho, hein, cara. Fazer o cara, procurar cada canal, depois digitar. É verdade, por favor, aí, dá uma força pra gente aí. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Fomos Fomos ao infinito. e além.